alguém fez um comentário a respeito de um lance técnico do jogo, técnico e tático do jogo, eu acho isso de um autoritarismo inaceitável, combina muito com a personalidade desse rapaz, né? E eu não acho que a gente deve atribuir isso à cabeça quente do jogador, não. Vocês me desculpem. Eu jamais aceitaria, jamais aceito que alguém, um atleta ou um entrevistado, seja lá quem for, se dirija a um órgão de imprensa dessa maneira, autoritária, impositiva e inaceitável na minha visão. Não, a gente concorda, Flavinho. Não, mas a gente concorda, mas aí a gente fala, mas coitadinho. Não, peraí, todo mundo aqui tá arrepiando a cabeça dele. Peraí, ninguém falou coitadinho, eu não falei que ninguém falou coitadinho. Então tá bom, desculpa, coitadinho por minha conta. Que ninguém diga que isso deve ser aceito pelo fato de o cara estar de cabeça quente. Mas, ô Flavinho, desculpa, ninguém aqui chamou de coitadinho. Tá bom, já tirei. Ninguém aqui tá passando a mão na cabeça dele falando que tem que aceitar. Eu acabei de falar, na minha opinião, o Felipe Melo ontem errou ao fazer isso. Porque era uma pergunta, ninguém estava induzindo a nada, ela não era uma pergunta capciosa, era uma simples pergunta, falhou na marcação, as pessoas podem responder sim, podem responder não. Ele falha duas vezes. Ninguém está passando a mão, ninguém está falando, olha, o que eu falei, dizendo, Benjamin, ele falhou duas vezes. Espera um pouquinho, o que eu estou dizendo, Benjamin, é que todo mundo aqui falou que errou. Ok, o senhor é o único que não se manifestou ainda, mas todo mundo concorda que errou, ok. Só que ao concordar que errou e atribuir isso, mas também ele estava de cabeça quente. Eu não incluo isso nunca. Eu não acho que isso seja desculpa para se comportar desse jeito. Todo mundo estava de cabeça quente. Além do Palmeiras. Eu não falei que é desculpa. Além do que, Flávio? Então, você vai estar de cabeça quente, para mim não é desculpa se comportar desse jeito. Tem pessoas isso é padrão de comportamento. Tem pessoas que têm um temperamento, tem pessoas que têm outro temperamento. Eu, por exemplo, de cabeça quente, falo coisas que não deveria falar. É aquele lance, não justifica-se, mas entende-se, né? Eu não tô falando que ele tá. Acabei de falar, eu acho que ele errou. Se alguém tivesse falado assim, pô, Felipe, mau caráter, vagabundo, aí tá errado. Agora, uma pergunta de jogo, falhou no gol, não falhou? Até porque, vocês querem apontar a falha do Felipe? Eu aponto as duas. Primeiro, ele perde o time da bola de uma forma... O Felipe, quando fez uma partida, aliás, diga pra gente deixar bem claro essa história. Tá? Tava jogando bem. Jogou muita bola. Muita bola. Porém... E no Twitter da... Muita bola. Um dos melhores, se não o melhor em campo no Palmeiras. Só que ele faz uma falta grotesca, que ele perde o time da bola, não sairia nada na chegada do lance que origina a falta que dá o escanteio do gol do Benedetto, em que, pra mim, ele estava na participação da jogada de cabeça. Ou seja, foram uma falha e meia. A falta que foi a falha e a metade que ele divide com o Moisés na bola parada. Ponto. Mas isso não quer dizer que por causa que ele falhou, ele é o culpado do resultado, é a porcaria. O culpado do resultado já apontei aqui. Mas que está inserido individualmente num ponto que não deu certo, tem que estar, Felipe. Da mesma forma que você joga muita bola e é um dos principais jogadores do ano ou do elenco no Palmeiras, você falhou ontem na falta. Não precisava da falta. Chamou os caras num lance que não originaria nada, absolutamente nada. Produção, dá pra colocar a fala do Felipe? Põe de novo. Não, é novidade demais. O quê? O que ele falou depois do Fernando Caetano depois do jogo? Teria todo mundo contente, feliz. Felipe. Oi, Felipe. Você quer falar? Por favor. Felipe, o que aconteceu? Explica pra gente. Na rede social, você não pode querer induzir a torcida do Palmeiras que eu errei numa jogada ou outra, não. Você tem que ser um pouco menos imparcial, tá entendendo? Menos imparcial, colocar no Twitter situações, colocando que eu errei, eu deixei de errar. Quando eu erro, eu mesmo assumo meu erro. Vai colocar a culpa em mim, não, pô. Sacanagem você. Não. Eu acho que, mas ele fala... ele não leu. Alguém deve ter falado, porque ninguém colocou a culpa nele. Deixa eu falar, gente. Não, que você falou que não viu nada demais. Pera um pouquinho, mas então, eu quero falar. Agora ele quer retificar. Eu quero falar. Eu acho que quando ele fala que vocês induzem, eu acho que é aceitável. Porque alguém poderia, se alguém coloca lá, o Everton falhou no gol. Isso é uma pergunta. Mas isso é uma pergunta que não tem. Não é então não isso. Podia falar, o Luan falhou no gol? Não, vamos falar no assunto. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Everton não falhou no gol. Agora, o Facincani está com essa dúvida.
se o Everton falhou ou não no gol. Então eu acho que por ser ele, por ser a pessoa que é, muitas vezes as pessoas ficam procurando essas coisas, entendeu? Porque dá falatório, entendeu? As pessoas ficam olhando, entendeu? Uma pergunta falhou no gol? Sabe o que chama atenção? Desculpa, não concordo, não. Sabe o que Se chama tivesse atenção? falado, ele deu cotovelada, cuspiu, bateu. Gente, uma pergunta se falhou no gol ou não. E quando ele Ninguém toma, induziu a nada. Na minha visão, quando ele toma esse tipo de atitude, revoltado, ele sabe que errou. Primeiro sabe que errou. Do quê? Errou? No gol. Ele sabe que errou. Ele sabe, ele tem consciência. O cara que tem experiência internacional, jogou em seleção brasileira, jogou Copa do Mundo, ele sabe que ele falhou. Ele sabe que ele falou. E outra coisa, quando ele faz isso, ele joga a culpa nos outros. Ele tira a culpa dele e acaba delegando a culpa para alguém, empurrando a culpa para alguém. Isso não é legal. Isso não é legal. Mata no peito e sai jogando. Passa com o Luan. Ele não jogou a culpa em ninguém. Pra mim, Felipe Melo, pra mim você errou. Você tem razão, essa leitura sua eu concordo. A partir do momento que ele entra e diz que não falhou, ele está dizendo que outras pessoas falharam. A culpa não foi dele. A culpa dele e botando quando nos outros. eu erro, ele diz, eu assumo. Sabe o que tá? Assim, cara, só um segundinho, por gentileza. Eu acho que ele tem todo o direito de se manifestar, gente. Ele está na berlinda ali, tem uma pergunta. E essa pergunta, na visão dele, ele ficou exposto. Ele acha que não falhou. Por que fazem uma pergunta se eu falhei? Por que não perguntam assim? O fulano falhou, por que eu? Porque a bola passou pela cabeça dele. Eu sei, mas na leitura dele, veja, tudo isso eu estou de acordo. Na leitura dele, ele acha que ele não falhou. Por que me pergunta se eu falhei? Mas ele viu isso, Sormani, parta desse princípio. Primeiro, porque muitas vezes a informação chega distorcida. É aquele telefone sem fio. O Facincani começa a falar alguma coisa, passa pro Flavinho, passa pra você, passa pro Benja e chega no Pascoal. Ele não falou em afirmação. Mas quando ele fala, vocês precisam ser um pouco mais imparciais. Ele está sugerindo que não é parcial. O Mano tem razão. Alguém bateu alguma coisa, alguém ligou e falou, os caras bateram alguma coisa pra ele. Quer dizer, então qualquer transmissão ontem... Sormani, você acha que ele olhou no Twitter? Acabou o jogo. O cara de cabeça quente, tomando banho, papapá, conversando do jogo. Você acha que ele vai abrir a internet pra olhar Twitter? Ele não. Mas você sabe muito bem que tá cheio de gente que tira, que mostra pra ele aqui, ó. Então, mas não mostraram. Foi ligação. Não sei. Ligação. Eu, sinceramente... Eu gosto do Felipe Melo pra caramba. Eu acho que a pergunta é pertinente, tudo bem, faz a pergunta. Eu acho que ele tem todo o direito de se manifestar como ele se manifestou. Eu acho. Acabou. De falar que a Fox tem que ser menos parcial, eu não acho não, mas nesse ponto, eu acho que ele exagerou. Mas ele exagerou. Ele exagerou nesse ponto. O Everson estava dando uma entrevista, você entendeu? É a forma como ele abordou, se ele achou que tinha alguma coisa, pô, espera a entrevista, chama o Fernando Caetano. Fernando Caetano, aconteceu alguma coisa aí, bababá. Não acontece nada. Ele sabe que ele fazendo isso, ele estava se defendendo. Eu vou guardar isso que você falou, que quando tiver qualquer... Eu vou guardar. Quando tiver qualquer crítica de outro jogador do nível, você vai ter que falar a mesma coisa. Não, ô Benja, não falou nada demais. Ele tem todo o direito de ter ser ouvido. Óbvio que ele tem todo o direito. Lógico. Mas agora, ele interrompeu uma entrevista, falou que a Fox foi parcial. Isso eu acho errado. Ele dizer que a Fox foi parcial. Então pronto. Isso é errado. A questão da indução, pra mim, não acho nada demais. Então ele errou em tudo. Não acho que ele errou. Você tá falando que ele errou em falar que é parcial. Errou em falar que induziu. Não, isso eu não acho. Então a Fox induziu. Não, eu acho que esse tipo de pergunta induz a pessoa a procurar falha nele.